Olá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Piber, acho que todo mundo me conhece. Só vou. Espera só um pouquinho, só deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que eu esqueci dele aberto. E aí o troço vai continuar apitando aqui. É, Bom, é uma honra para mim, uma satisfação começar mais um ciclo aí com novos ligantes, sempre com muito trabalho. Espero que seja um ano aí de bastante aprendizado para todos. É, Temos aí coisas novas acontecendo, graças aí à gestão, essa nova gestão, muito competente. São alunos que já estão com a gente há muito tempo, então eles têm mérito para estar onde estão na diretoria. A gente tem a sorte aí de sempre ter uma certa disputa aí para quem vai continuar na direção da liga, o que faz com que a liga tenha pessoas melhores, mais engajadas, e todos têm aí, tem por meritocracia, estão na diretoria, então é por isso que eles trabalham bastante. É, As gestões são todas diferentes, os alunos são diferentes, os grupos são diferentes, né? Não acho que tem um melhor nem um pior. O que eu acho é que uma gestão pega o que a outra teve de bom e vai agregando. E então a gestão anterior pegou coisas boas que tinha na anterior e agregou, essa vai pegar coisas boas que tinha e vai agregar, e assim é a vida, tá? Então somos todos um grupo bastante unido, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema, nenhuma treta, então tá tudo certo, vamos continuar junto. É... Confesso que ando bastante ocupado, bastante coisas fora da universidade, projetos pessoais. Mas na medida do possível sempre incluo vocês nos meus projetos, nas minhas ações e, e vamos tocando, que a gente sempre, o saldo é sempre positivo de alguma forma, tá certo? E aí quem precisar de alguma coisa pode me procurar, pode procurar o Faiez, o Caio, os meninos aí da liga, são todos muito solícitos, muito preocupados aí com o funcionamento da liga, tá bom? Fiz questão de dar essa aula hoje, né, Faiez? Eu falei, não, vamos fazer a aula. Eu digo, olha, mas eu não posso. Não, mas eu vou ver outro. Eu digo, não, não vai ver outro coisa nenhuma. Sou eu que vou dar a primeira aula. Faço questão de dar essa aula inaugural. Essa liga faz parte da minha vida já há 6 anos. 5 anos, 6 anos. E então eu faço questão de estar aqui com você sempre. Mesmo quando tem algum outro convidado, eu tento participar, tento assistir. Às vezes estou no trânsito, estou viajando, mas a gente dá um jeito, né? E eu acho que não tem tema melhor, tema mais simbólico do que esse, né? Que é a radiografia de tórax, que é um método que usa radiação ionizante, é um método muito importante até hoje. Por mais que a gente tenha adventos de outros métodos, como tomografia, outros métodos muito bons, a radiografia de tórax ela nunca perde o trono dela, né? E para o médico generalista é muito importante, vocês vão receber muitas radiografias de tórax sem laudo, porque o movimento disso é tão grande, principalmente no SUS, que os pacientes terminam, às vezes, andando com a radiografia sem laudo nenhum de radiologista. E ele chega para vocês na UBS, chega para vocês no plantão, chega para vocês onde quer que vocês estejam, com essa radiografia para vocês interpretarem. Então, é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Por isso que ela está na nossa programação do oitavo, ela está na nossa programação da liga, tá certo? Então, a gente vai começar. A gente vai fazer uma aula básica e uma aula junto com casos. E aí eu separei para que ficasse melhor. Então, a gente vai fazer essa aula em duas vezes, em duas etapas. Então, essa etapa agora são conceitos básicos de radiografia e de tórax. E aí, para a próxima, vai ser uma aula de discussão de caso.
tá certo? Bom, a radiografia de tórax, todo mundo já deve ter visto uma, pelo menos na vida. A gente tem estruturas no tórax, que são estruturas que têm densidades diferentes. Então, o que que a gente tem aqui no tórax? A gente tem osso. Estão vendo aqui minha setinha? Meu pointer aqui? Dá para ver? Faz. Dá sim, professor. Dá sim, professor. Tá? É, A gente tem densidade de osso, então tem osso nas vértebras, tem osso na clavícula, tem osso nas costelas, tem osso na escápula, tem osso no úmero, né? Sempre a parte periférica do osso, onde tem mais cálcio, então sempre a parte periférica do osso é a parte que ele fica mais denso, mais branquinho. Depois disso, a gente tem densidade do coração. O coração é uma víscera cheia de sangue dentro, é músculo com sangue dentro, então ela parece branca. A gente tem aqui o fígado, uma parte do fígado que é mais branco ainda do que o coração, porque é uma víscera maciça, também cheia de sangue. Temos, no caso aqui, é uma paciente, uma mulher, a gente tem aqui a densidade das mamas, né? Aqui, ó, contorno da mama de um lado, contorno da mama do outro. É, Temos densidades musculares de partes moles, tanto na região aqui da supraescapular, supraclavicular, a gente tem aqui nas laterais do tórax, né? A gente tem a densidade dos vasos do hilo pulmonar, e os vasos no hilo pulmonar, para quem lembra da anatomia, eles são mais calibrosos, eles vão afinando conforme o vaso vai chegando na periferia. Então, essas estruturas brancas que vocês estão vendo aqui no pulmão é vaso, né? A gente não consegue dizer se é veia ou artéria, mas enfim, são vasos. A gente tem a densidade do parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar, ele é cheio de ar dentro, né? Então, ele fica escurão. E a gente tem a bolha gástrica aqui, que é um achado importante para a gente. Então, o ar, ele fica preto na radiografia. Então, a gente tem aqui a bolha gástrica. E aí, fora do corpo, né? Então, assim, fora do corpo é isso aqui. Então, aonde o raio passa e não pega nada do corpo, ele passa totalmente e aí ele fica preto, tá? Na parte em que ele encontra alguma parte do corpo, ele começa a ficar com alguma densidade, seja a densidade de partes moles, seja a densidade do parênquima pulmonar, seja de alguma víscera, seja do osso, tá certo? E aí, então, a gente tem nessa radiografia aqui o ar, ele fica preto aqui fora do corpo, totalmente preto, né? Tá aqui na linha de baixo, não tem nenhuma absorção do raio da radiografia, né? A gordura, ela fica cinza escura, então a gordura do subcutâneo, ela fica um cinza mais escuro. Água e partes moles ficam um cinza médio, em torno de uns 50% mais ou menos de cor. Cálcio dos ossos, eles ficam brancos, mas menos branco do que o metal, né? E aí o que fica branco de fato é o metal, né? Tem uma densidade de metal. Então o osso ele é um branco menos branco do que o metal, né? A gordura é quase preta e o ar é preto. Então essas são as densidades. Aqui a gente tem um corpo estranho, né? Corpo estranho esofágico.
Alguém está pedindo no grupo os acessos para os slides, eu esqueci de mandar para vocês. Eu mando. Aqui também a gente tem nessas garrafas, né? O que é o ar, a densidade do ar, a densidade da gordura, a densidade da água na radiografia, a densidade do osso, e aqui é um contraste, né? Aqui tem todas essas densidades que eu comentei e a densidade de um marca-passo, então ele é mais branco do que o osso. Aqui são corpos estranhos, né? Então a gente tem a densidade de metal de um corpo estranho, ambos no esôfago. Como é que a gente sabe que está no esôfago? Aqui na radiografia dessa criança, a gente vê esse cano preto aqui de ar, que é a traqueia, ó. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, tá conseguindo acompanhar? E essa estrutura está abaixo da carina. A carina, ela vem até aqui, tá abaixo da carina. Então, é impossível, até pelo tamanho desse material, desse corpo estranho, de estar na via aérea. Quando a gente compara com o perfil, essa estrutura ela está atrás do coração. O perfil ele é muito importante para a gente saber a profundidade que está essa estrutura, porque se fosse, por exemplo, uma moeda no tórax do paciente, ela ia aparecer dessa forma, e aí no perfil ela ia aparecer aqui na pele do paciente, ou se fosse uma moeda no dorso do paciente. Então, o perfil é muito importante para a gente saber onde é que está essa moeda. Ela está dentro do corpo do paciente, atrás do coração. Qual é o único lugar que é viável para ela estar? É no esôfago mesmo, né? E por que está no esôfago? Porque o estômago está aqui, ó. Então, ela não chegou no estômago ainda. Essa outra estrutura é a mesma coisa. Ela é um pouco diferente. Se vocês repararem com relação a essa daqui, ela tem um contorno um pouquinho diferente aqui. E é um corpo estranho também. Tá atrás aqui dos grandes vasos, a topografia do esôfago também. A via aérea tá aqui, ó. Então ela não tá na via aérea. Deu para acompanhar isso aqui, pessoal? Então, um zoom dessas duas estruturas, a gente tem essa, a estrutura, a densidade de metal, essa mais branca, né? Mais lisa, e essa aqui brancona, com um contorno meio irregular, meio apagado aqui. Tem essa linha aqui de um duplo contorno periférico dela. São diferentes, né? Então, essa daqui é uma bateria e essa aqui é uma moeda. Qual que é a importância da gente ver isso? A bateria oxida, ela é muito mais tóxica do que a moeda. Então, se a gente tiver que estabelecer uma prioridade, a bateria é muito mais prioridade do que a moeda. Lógico que ambas têm que ser tiradas, né? Mas a bateria, de fato, ela pode dar problemas muito piores, né? E aí, então, a gente precisa entender das incidências da radiografia de tórax. A principal incidência é essa daqui, que chama póstero anterior, onde o paciente encosta o peito, o dorso anterior, né? O dorso anterior, o tórax anterior, né, no chassi, ele coloca as mãos na cintura e ele abre as escápulas. Então, quando ele abre as escápulas, ele deixa o tórax mais livre, com menos sobreposição óssea. Tá? E aí o raio vem por trás do paciente, por isso a gente chama de póstero anterior, porque o raio entra pelo dorso do paciente. Essa outra incidência é o contrário, chama antero-posterior. E aí o raio entra pela frente do paciente e vai para as costas. Qual que é a melhor?
A melhor é a póstero-anterior. A antero-posterior, a projeção do coração fica maior, porque nessa daqui o coração está no mediastino anterior, ele está mais perto do chassi, então o tamanho do coração fica mais adequado na imagem. Essa daqui a gente deixa para os pacientes que estão em leito, né? Estão acamados, debilitados, sentados, não conseguem se levantar, crianças pequenas. Então, essa incidência aqui ela é uma exceção. Mas é que a gente vê, por exemplo, em raio-x de leito. Ah, o paciente está na UTI, vai fazer uma radiografia de tórax no leito. É essa incidência aqui. Tá certo? Ó, raio-x no leito, uma radiografia bem das antigas, trouxe de propósito, para a gente ver como é que era esse ambiente sem proteção, né? Na época que se fazia a radiografia sem proteção nenhuma, paciente deitado. Aqui já tinha proteção, né? Ó, raio-x de leito, né? Paciente acamado. E o perfil. O perfil, habitualmente, o perfil esquerdo. Então, o paciente encosta o lado esquerdo do tórax no chassi. E isso é proposital, porque o coração está mais do lado esquerdo, para que ele fique com um tamanho mais adequado na imagem, né? As oblíquas, elas são interessantes porque elas tiram o coração da linha média e a gente consegue visualizar melhor o gradil costal de um lado e de outro, oblíqua direita, oblíqua posterior esquerda. Então, se a gente está procurando uma fratura de costela, por exemplo, o raio-x de gradil costal é feito dessa forma. Uma outra incidência chama apiculordótica. O paciente fica nessa posição, em lordose, e aí a ideia dela é avaliar bem a região apical. Por que a região apical? Porque existe um tumor que chama tumor de Pancoast, que é um tumor de ápice pulmonar, que ele pode ficar sobreposto à clavícula. Então, se vocês repararem nessa imagem, a gente tem a clavícula aqui, tem a clavícula aqui, e aqui ela está mais branca do que aqui. E aí, quando faz a incidência apiculordótica, você irradia abaixo da clavícula, e aí você consegue tirar essa sobreposição e ver que tem um nódulo aqui, que estaria com a clavícula sobreposta. Então, mais uma vez, o antero posterior, o póstero anterior, lateral esquerdo, lateral direito. Aqui a incidência antero posterior, póstero anterior, oblíqua, direita e esquerda. Oblíqua posterior e oblíqua anterior, né? E aqui o decúbito lateral direito e esquerdo. O decúbito lateral direito e esquerdo, ele serve quando a gente suspeita que o paciente tenha um derrame pleural, que tenha um líquido no tórax, e a gente deita o paciente para ver se o líquido escorre. Quando o líquido escorre, a gente fecha o diagnóstico de derrame pleural. Chama incidência em decúbito lateral com raios horizontais ou incidência de Laurel. Aqui uma radiografia normal de PA, póstero anterior e perfil. E aqui são algumas das estruturas que a gente consegue ver na radiografia de tórax. Então, a gente consegue ver no PA, clavícula, escápula, traqueia, costela. Essa parte horizontal são a parte posterior das costelas. Quando elas vêm na região anterior, elas vêm nesse sentido, então costela anterior. A gente tem a aorta, o coração é dividido em 4 câmaras. Essa parte esquerda, superior, o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo, a veia cava superior, o tronco da artéria pulmonar, que é esse segundo arco aqui, o hilo vascular do pulmão de um lado e outro, que é mais denso,
ambos os seios costofrênicos e as cúpulas diafragmáticas direita e esquerda. No perfil, a gente vê o contorno da aorta, né? A aorta ascendente, cajado e descendente. Ventrículo direito e esquerdo, átrio esquerdo e átrio direito, e a artéria pulmonar aqui nessa direção. Aqui também vou deixar para vocês lerem depois com calma as estruturas que a gente consegue avaliar. E aqui é muito importante a gente entender que o número 8 é aqui o arco da aorta, o tronco da pulmonar, e aqui já é ventrículo esquerdo no 11. A gente tenta sistematizar essa análise para diminuir os nossos erros, né? Então, a gente tem aqui avaliando as vias aéreas, traqueia, carina e brônquios, os pulmões, né, para ver se eles são simétricos, se eles estão bem expandidos, se tem margens bem delimitadas, o próprio coração e mediastino, lembrando que o coração, a área dele tem que ser menor do que 50% da área torácica, caso contrário, a gente está frente a uma cardiomegalia, o diafragma, que é aqui, que é o D, e o esqueleto. E externo. Esqueleto são os ossos todos, e externo são as partes moles do tórax. Sombra das mamas também. Aqui tem esse exemplo do rádio posts, que é muito bom, sem conflito de interesse nenhum, é só porque realmente as postagens dele são muito boas, muito didáticas. Então a gente tem aqui, lembrando que a gente quando vê uma radiografia de tórax, né, a gente sempre pensa que o pulmão acaba que é assim, né? Mas o pulmão, ele tem um seio anterior e um posterior, né? Então, ele se projeta anterior, aqui é o diafragma, e posterior. Então, na verdade, o contorno do pulmão é tudo isso aqui, né? Aqui o contorno do mediastino, o arco da aorta e a região do hilo pulmonar. Aqui são basicamente as mesmas estruturas que a gente viu anterior. Fica aí um outro desenho, uma didática um pouquinho diferente. Aqui só a parte direita, né? Então a gente tem o átrio direito, cava inferior, cava superior, ventrículo direito e a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar. E aqui passa a artéria pulmonar esquerda. Aqui lembrando que tem que existir uma delimitação, né, bem feita, bem visível entre o coração e o pulmão. Caso contrário, a gente pode estar diante de uma massa, de uma pneumonia, quando esse contorno se apaga, ele não está bem delimitado um órgão e outro, tá? Aqui também são basicamente as mesmas estruturas, mostrando uma das formas da gente medir o tamanho do coração. E aí, se ele tiver mais que 50% do que o diâmetro do tórax, a gente está diante Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. a E gente aí, tá diante de uma cardiomegalia. A Siri sempre tentando me ajudar aqui. O mediastino no perfil, a gente consegue ver aqui, bem na área cardíaca, o mediastino médio, anterior a isso, anterior, posterior, posterior, e superior entre aqui o externo, o limite superior do externo, nesse sentido aqui, em direção às vértebras, a gente tem aqui a parte superior do mediastino. Aqui para a gente contar as costelas, né? A parte dorsal das costelas ela é mais reta e aí ela vem para a parte anterior que é mais inclinada. Então, para a gente não se confundir, a gente conta as costelas nessa parte horizontal. Então, a gente tem aqui, ó, uma costela, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Uma radiografia boa, a gente tem que ver 11 costelas. Para a gente poder entender algumas alterações das radiografias e das tomografias, enfim, dos métodos de imagem, é importante a gente entender
as unidades pulmonares, né? Então, a gente tem os ácinos pulmonares, que são bem a região terminal, onde a gente tem a porção distal do bronquíolo terminal, os bronquíolos respiratórios, né? Canais alveolares, sacos alveolares e os próprios alvéolos. Então, isso a gente chama de ácino. O lóbulo pulmonar primário, deixa eu ver se aparece aqui, é isto aqui tudo. Está em azul. Então, a gente tem aqui o último bronquíolo, que é isso aqui, respiratório, os canais alveolares, sacos alveolares e alvéolos relacionados a ele. Então, isso é o lóbulo pulmonar primário. Aí a gente tem o lóbulo pulmonar secundário, que é o mais importante, é a menor unidade da estrutura pulmonar margeada por septos conjuntivos. Então, é uma imagem poliédrica, dentro dela a gente tem as estruturas centrolobulares, que é da via respiratória, né, os alvéolos. A gente tem aqui parênquima pulmonar e ácinos, né? Acompanha uma arteríola sempre com a via respiratória e nos limites, no septo, né, entre os lobos, a gente tem drenagem venosa e linfática. Então é muito importante, porque daí a gente consegue compreender, por exemplo, se a gente está diante de uma doença que compromete o retorno venoso, como a insuficiência cardíaca, a gente vai ter uma dilatação das vênulas. Se a gente está diante de uma pneumonia que compromete os ácinos, os alvéolos, a gente vai ter um comprometimento do centro do lobo. E assim a gente vai conseguindo compreender as imagens. Essa estrutura do lóbulo, a gente consegue ver ela na tomografia, tá? É isso aqui, ó. Tá? A gente consegue ver. Ó, exatamente isso aqui, ó. É um lóbulo. Então, tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo vivo? Tudo certinho, ó. Tá. Daí, vamos passar para os achados radiográficos. A gente pode ter uma opacidade, que é o aumento da densidade, e aí o aumento da densidade ele vai aparecer para a gente branco ou quase branco. E aí a gente tem aqui o exemplo de uma pneumonia ou de um tumor, uma área no parênquima que apareça mais branco, mais opaco. A gente tem uma hipertransparência, ou seja, quando o pulmão ele reduz a densidade, ele vai aparecer cinza ou cinza escuro, até a ausência de densidade, que seria o preto. E a gente tem aqui o parênquima pulmonar retraído, atelectasiado, e a gente tem aqui um baita de um pneumotórax, mostrando essa área preta onde deveria ter o parênquima pulmonar, como aqui, por exemplo. Então, isto aqui é um pneumotórax. E aí a gente tem alguns tipos de opacidades pulmonares, então coisas que deixam o pulmão mais branco, que são o preenchimento do alvéolo por um conteúdo que não é ar, então é um conteúdo que faz com que o ar saia dali e aquele conteúdo se acumula. Ou o contrário, o conteúdo se acumula e o ar não consegue ficar no mesmo lugar, obviamente, porque não ocupa o mesmo espaço. Então, a gente tem aqui o exemplo das pneumonias, né? A gente pode ter a atelectasia do pulmão. O que é a atelectasia? Quando o pulmão não insufla por alguma razão. E aí, quando ele não insufla, o parênquima dele se concentra todo. Ele se fecha, e aí aquela área que não insufla, o parênquima fica fechado, como se fosse um leque fechado, e ele fica mais branco naquela região. As opacidades intersticiais, que são essas que ocupam o centro do lobo, as vênulas, né? A região, enfim, do lobo, nessa região aqui do lobo, tanto na periferia dele quanto na parte central. Os nódulos pulmonares e massas. Então, por exemplo, um tumor, um granuloma,
uma massa tumoral, né? Aí são nódulos sólidos. E as opacidades de ramificação, que são aquelas opacidades que pegam uma via respiratória um pouquinho mais calibrosa, e aí quando ela fica repleta de conteúdo inflamatório, por exemplo, ela fica densa e aí ela aparece de maneira ramificada, porque a via respiratória é toda ramificada. Tudo bem? Tem esse exemplo aqui do rádio post também, que eu acho que é muito didático, então eu faço questão de deixar aqui para vocês. Então, tem os nódulo e massa, a telectasia, consolidação, que é o alveolar, e o intersticial. Os nódulos e massas podem ser solitários ou múltiplos. A consolidação pode ser lobar, difusa ou multifocal. Então, pode acontecer assim, um lobo inteiro do pulmão consolidado, ou o pulmão inteiro, ou múltiplos focos, né? Quando a gente vê um lobo inteiro consolidado, a gente pensa numa pneumonia lobar, bacteriana. Múltiplos focos, a gente pensa, talvez, em pneumonia respiratória, viral, como a COVID, né? E a difusa seria uma baita de uma pneumonia, né? Pegando todo o pulmão, ou então um derrame pleural extenso, né? E a intersticial pode ser reticular ou com nódulos bem fininhos, bem pontinhos, como se fosse a tuberculose miliar. E aí, as opacidades alveolares, né? É quando existe a troca desse ar por conteúdo, e aí ele fica todo denso. Os brônquios que estão dentro dessa área toda densa, como eles não têm conteúdo, eles vão continuar pretos, cheios de ar. E esse brônquio preto, cheio de ar, dentro de uma consolidação, a gente chama de broncograma aéreo. Sempre quando a gente vê um broncograma aéreo, a gente tem que pensar em pneumonia. Então, essa área densa é uma área de consolidação, e esses tubinhos pretinhos aqui são brônquios dentro dessa área de consolidação. Então, é uma área, são broncogramas aéreos, e aqui é uma área de pneumonia. Aqui mostra, né, ó, um tubinho pretinho. Aqui uma outra área de pneumonia. Comparem com o pulmão normal. E aí a gente tem aqui um sinal que é o sinal do gradiente. A gente olhando as vértebras aqui nesse tórax normal, as vértebras no perfil, elas vão diminuindo a densidade até chegar aqui embaixo. Elas vão ficando mais pretas. Quando elas não ficam pretas, então, por exemplo, aqui ela tá clareando, aliás, escurecendo, né? Escurecendo, e aí aqui deixa de escurecer. Então, isso aqui é o sinal do gradiente. A gente tem que pensar em alguma massa, alguma lesão aqui opaca. Sinal da silhueta é quando a gente altera o contorno cardíaco. Isso fala a favor de lesões mediastinais, né? Quando isso não altera e a opacidade está aqui, é porque ela está posterior ou anterior ao coração. Aqui a gente tem um desenho do que é a traqueia, os brônquios, um brônquio dentro de uma opacidade, então são os broncogramas aéreos. A pneumonia lobar, né, a pneumonia que respeita um lobo, tá aqui a fissura pulmonar, então a pneumonia respeita o lobo, é a bacteriana normalmente. E ela pode ter broncogramas aéreos no meio dela. Ó, ela fica limitada a um lobo, no caso aqui, o lobo médio do pulmão direito. Essas opacidades em vidro fosco, isso aqui é uma tomografia, né? São essas áreas mais cinzinhas aqui, menos brancas, mais cinzinhas, tá?
Então, aqui uma consolidação e o vidro fosco adjacente. Fala a favor de uma pneumonia lobar bacteriana. A gente pode ter uma broncopneumonia e aí envolve os brônquios, e aí o aspecto é como se fosse a árvore em brotamento. Então, a gente vê os alvéolos comprometidos e o brônquio também, tá? Esse era para ser o esquema da árvore em brotamento, da consolidação do vidro fosco. E aqui uma lesãozinha intersticial. Aqui o esquema mostrando o que acontece na consolidação quando todo o ar é substituído por líquido, por conteúdo purulento ou inflamatório. Aqui é quando ele ocupa também o brônquio, né? Então ele ocupa o alvéolo e o brônquio. A tomografia, só para a gente relacionar, né? Então os focos centrolobulares eles aparecem desse jeito, árvore em brotamento assim, vidro fosco assim, consolidação assim. E aqui são aquelas pavimentação em mosaico, quando a gente tem o espessamento dos septos interlobulares, né? Esses achados, eles são todos, esses aqui, esses dois e esse aqui, são achados comuns nas pneumonias virais. Aqui na tuberculose miliar e aqui na pneumonia, na broncopneumonia. Ó, miliar, árvore em brotamento, pavimentação em mosaico, vidro fosco e consolidação. Vidro bem leitoso, bem branco. Só um exemplo para a gente poder guardar a diferença de vidro fosco, que a gente vê por entre a consolidação, a trama vascular aqui, e aqui a gente não vê. Aqui é a consolidação verdadeira. Aqui, para vocês terem um exemplo da COVID, que é uma pneumonia viral, mostrando aqui, ó, essas áreas de consolidação aqui, que a gente não vê aqui. Aqui é o 4º dia da doença, aqui é o 9º dia da doença, lá nos primórdios, né, da COVID. Ó, um conteúdo mais denso, tá? Isso aqui nem, na época nem se sabia qual era a manifestação, a gente estava recém aprendendo. Aqui, estão vendo esse videozinho, não? Tá rodando para vocês? Tá sim, Léo. Aqui é uma tomografia, uma rolagem de tomografia. As áreas mais brancas são pneumonias. Aqui espessamento de árvore respiratória, aqui vidro fosco. Isso é uma COVID-19. Ó, áreas de consolidação, áreas de vidro fosco, menos densas. E aí a viral ela é multifocal e regular, né? A atelectasia é quando ocorre uma expansão incompleta do pulmão, né? Então tem uma perda de volume pulmonar. E aí ela pode ser por uma obstrução da via respiratória, por exemplo, uma asma, um tumor obliterando aqui, um corpo estranho, e aí a parte que esse brônquio insufla, ele deixa de insuflar. Então, isso é uma atelectasia obstrutiva. Aqui é quando o líquido de espaço pleural ele começa a expandir e aí impede que o pulmão, o líquido começa a aumentar e impede que o pulmão expanda, né? Então é uma atelectasia por compressão. E aqui é a contração quando tem perda do tenso ativo. Então ele contrai inteiro. Aqui são atelectasias subsegmentares, então pequenos pedaços do pulmão se atelectasiam, eles não insuflam, e a gente vê essas linhas mais hiperdensas, né? Que é o pulmão, o parênquima do pulmão colabado. Aqui, esse retinho não insufla aqui, é a atelectasia do lobo inferior do pulmão direito, então ele respeita o limite da fissura, e aí não expande aqui a parte inferior. E a gente tem as opacidades intersticiais, né? Que podem ser várias doenças. Eu vou passar aqui as mais importantes que eu acho para vocês. Então, a micronodular seria
pontos, pontinhos, né? Micronódulos, coalescentes, distribuídos em ambos os pulmões, e aí podem ser várias doenças isso. Pode ser tuberculose miliar, histoplasmose, sarcoidose, pneumoconiose, pneumonias intersticiais, algumas neoplasias como linfoma, tumor bronquilo-alveolar, hemosiderose e histocistose de Langerhans. Então, vejam, um monte de coisa pode dar isso aqui. Então, a tomografia é muito importante para avaliar isso e a história do paciente. Aqui são micronódulos muito semelhantes ao anterior, mas o diagnóstico é sarcoidose. Aqui é um edema pulmonar intersticial, então a gente vai ver a dilatação da trama, né? Então as veias ficam ectasiadas. E aí ficam mais ectasiadas as veias da parte inferior do pulmão. E aqui na parte superior, que normalmente a gente não vê as veias porque elas estão bem fininhas, né? Elas começam a ectasiar também no polo superior. Aqui a gente tem, então, 3 exemplos importantes. A gente tem aqui um pulmão de um paciente com edema pulmonar, em que a gente tem aumento dessa trama importante na parte inferior e também na parte superior, onde a gente começa a perceber. Reparem nesse aqui que não tem essa acentuação da trama aqui, mas tem os nódulos, os micronódulos retículo nodulares, compatíveis com sarcoidose. Então, é um pontinho e um risquinho, um pontinho e um risquinho, um pontinho e um risquinho. Retículo nodular. E aqui são os puntiformes, que são as tuberculoses miliares, né? O nódulo, ele pode ser, então, um tamanho miliar, que é menos de 2 milímetros, micronódulo de 2 a 7 milímetros, nódulos de 7 milímetros a 30, ou seja, 3 centímetros, e as massas acima de 3 centímetros. São estruturas densas. Então, aqui a gente tem um nódulo na radiografia, e na toma aparecem vários nódulos pequenos. Então, o paciente que tem uma lesão de tórax, ele deve ir para a tomografia, porque a tomografia é muito mais sensível. Aqui a gente tem uma massa na região do hilo esquerda, ó, uma massa importante vista na tomografia. Então, sempre complementar com tomografia é importante. Aqui um carcinoma com a telectasia no hilo direito. Então, aqui, ó, uma massa pulmonar à direita. Aqui um tumor de Pancoast do lado esquerdo, bem no ápice esquerdo, e a gente mal vê aqui na radiografia, e a tomo mostra um detalhe muito maior, a lesão invadindo costela, aqui o primeiro arco, com fratura patológica, inclusive. Desculpa, a segunda costela. Aqui. E aí a importância da incidência apicolordótica nesses casos de lesão de ápice, né? As opacidades tubulares ramificadas, é como eu falei para vocês, elas ficam ectasiadas com conteúdo denso e aí vão ramificando, porque é justamente o formato da via respiratória. Então, em formato de tracinho, de I, de Y, de V, a gente vai ver essas como se fosse um dedo de luva, né? E aí pode ser impactação mucoide, pode ser broncoceles, né? Aqui um exemplo de uma região com broncocele, aqui na parte superior do pulmão direito. Então, os brônquios bem dilatados, densos. Na radiografia, a gente vai ver dessa maneira uma área mais densa. Outras opacidades que são importantes. Então, o derrame pleural é uma delas. Então, quando aqui o paciente está sentado, e aí ele tem aqui, ó, o sinal da parábola, que é esse conteúdo denso aqui, opaco, na parte inferior do hemitórax esquerdo. Quando o paciente vira de lado, o líquido escorre. Então, ele tem um derrame pleural. Aqui também derrame pleural, o líquido escorre para um lado, escorre para o outro. Então, o paciente tem derrame bilateral. O empiema é aquele conteúdo purulento, septado, muitas vezes, ele está encapsulado, e a gente vê na tomografia esse conteúdo denso, com ar dentro, parede bem espessada. Então, isso aqui é um empiema.
Áreas densas no hilo, a gente pensa em alargamento do hilo bilateralmente. Nesse caso é por hipertensão pulmonar arterial, então a hipertensão leva à dilatação das artérias pulmonares, tá? Então a gente vê a região do hilo com densidades. Hipertensão arterial pulmonar, a mesma coisa, né? Esse aspecto do hilo alargado. E aí a gente tem as hipertransparências, então são áreas mais escuras, que podem ser várias causas, né? Cavidades, cistos, bolhas, enfisema, vesículas, pneumatoceles, tá? Então aqui um exemplo de uma tomografia, né? Para a gente poder lembrar como é que é na radiografia. Uma bolha é uma área de destruição desse parênquima que é associado a um adenocarcinoma. Aqui, bronquiectasias, então brônquios dilatados, com ar dentro. Então a gente vê um pulmão meio sujo, né? Então são brônquios dilatados, ó, aqui tem um aspecto deles dilatados, fica fácil de ver na reconstrução aqui da tomo, brônquios dilatados com ar dentro. Então fica um pulmão com aspecto meio sujo, e ali é relacionado à fibrose cística. Aqui o enfisema, a gente tem a destruição do parênquima, vocês sabem melhor do que eu isso. Então o pulmão fica todo preto, destruído, e aí na radiografia a gente tem alguns sinais que são importantes. Então o paciente que tem enfisema, ele tem um pulmão mais hiperinsuflado, uns espaços intercostais mais dilatados, um pulmão mais escuro, mais destruído, com mesmo menos parênquima. E lembram do tórax em barril? Na radiografia a gente consegue ver isso. Um alargamento antero-posterior do tórax, com esse aumento do espaço retroesternal aqui, ó. Tá? Isso não é normal, a gente ver esse aumento do espaço aqui retroesternal. A gente tem o pneumotórax, que é clássico, né? Um pneumotórax hipertensivo, então um pulmão atelectasiado, um baita de um pneumotórax, uma área escura, sem trama vascular. Aqui a gente tem um pneumotórax, aqui está a linhazinha do pulmão, ó. Então aqui a gente não tem parênquima. Aqui um outro pneumotórax. Às vezes o pneumotórax pega só um lobo ou dois, não pega o pulmão inteiro. Então aqui ele tem o lobo inferior, parece aqui. Aqui o superior tá ok. E é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte? Eu não quis colocar os casos hoje, porque eu achei que ia ficar muito extenso. E eu já estou com eles para a próxima apresentação. Eu acho, Faísca, que a gente podia encerrar essa gravação para deixar guardada essa aula. E a gente conversa agora com o pessoal, né? Beleza.